No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Tiago. E essa semana eu vou fazer uma série sobre o livro de Tiago. E você que gosta do livro de Tiago, você que nunca estudou o livro de Tiago, ou você que já estudou, quer aprender mais um pouquinho, vem comigo. E vai ser uma semana muito legal, que nós vamos aprender sobre vários assuntos muito importantes para a nossa vida como pessoa e como cristãos. O livro de Tiago, ele foi escrito com uma finalidade. Qual foi essa finalidade? Vamos aprender agora? Diz assim, o livro de Tiago, ele foi escrito para os judeus convertidos e que viviam fora da Palestina por causa das perseguições. Por serem novos no evangelho, era necessário encorajá-los para saberem agir diante de cada situação. E esse livro, a gente aprende na teologia, que ele é um dos livros considerado como epístolas gerais. Então esse livro ele é escrito com a finalidade de ajudar os novos convertidos, os judeus novos convertidos, e que eles estavam enfrentando grandes provações por terem aceitado o evangelho de Cristo Jesus. Então, talvez eu vou falar para alguém hoje que você, na medida que você aceitou as suas mãos, na medida que você entregou os teus caminhos para o Senhor, você está vivendo em constantes provações. Então, hoje nós vamos aprender a diferenciar, Márcia, o que é provações e o que é tentações. Porque muitas das vezes a gente mistura tudo isso e coloca num pacote só e a gente fala, nossa, eu tô numa grande provação. E às vezes nós estamos simplesmente colhendo alguma coisa que nós plantamos. Então a gente vai aprender a diferenciar o que é quando eu estou em uma provação, quando eu estou sendo tentado ou quando eu estou colhendo algo que eu mesmo plantei. Então esse livro ele é fantástico, eu aconselho a você a ler ele também, vai te fortalecer muito em Cristo, mesmo você não sendo cristão, vai te ajudar como pessoa, então vai te ajudar a você ver a vida com outros olhos, vai te ajudar a entender um pouco por que eu sou cristã e passo por tantas lutas, por tantas adversidades, por que sou tanto tentada. Então esse livro ele vai abrir muito a sua visão. E os próprios coaches, eles usam o livro de Tiago, o livro de Provérbios e, se eu não me engano, o livro de Mateus. Eles usam alguns livros da Bíblia. Então, nós vamos observar que nós temos uma ferramenta fantástica nas mãos e muitas das vezes não usufruímos dela. E, às vezes, as pessoas que não são cristãs usufruem melhor do que nós. Então, nós precisamos atentarmos para isso, porque a Bíblia, apesar de ser um livro escrito há tanto tempo atrás, ela é um livro super atualizado. Nela contém tudo que a gente precisa. Contém a receita de como viver mais, contém a receita de como se alimentar bem, contém a receita de como a gente ter vida eterna, contém a receita de como ser feliz. Na Bíblia existe tudo aquilo que nós precisamos. Ela é o nosso manual, a nossa regra de fé. Então, se talvez você hoje está perdido, eu te aconselho a você começar a ter uma leitura diária da palavra. Isso vai te fazer você olhar para a vida, olhar para si e melhorar como pessoa. Porque na medida que nós conhecemos a lei, que nós conhecemos a palavra de Deus, nós começamos o nosso processo de mudança. Então, vamos lá para o livro de Tiago, saber diferenciarmos o que é tentação e o que é provação? Vamos aprender um pouquinho? Tiago, no seu capítulo 1, no seu versículo 2, vai dizer o seguinte: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma.
Agora, no mesmo capítulo, no seu versículo 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Ou seja, o processo de provação existe uma recompensa. E essa recompensa está escrito no capítulo 1, no seu versículo 12, que nós acabamos de ler. E no versículo 13 vai dizer assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo tentado, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumido, gera a morte. Então, uma das coisas que nós vamos aprender aqui, provações. Provações, ela vem com um propósito divino. Quando o Senhor, ele nos permite uma provação, ou muitas das vezes nos coloca nela, é porque ele tem um propósito para fazer através dessa provação. O propósito pode ser para que o nome dele seja glorificado, como na morte de Lázaro. O propósito pode ser para provar a nossa fé, como foi feito com o nosso pai da fé, Abraão, quando o Senhor pediu a ele o próprio filho, aquilo ali uma simbologia, né, de Deus dando o seu filho para nos salvar. E quando o Senhor fala com Abraão acerca de dar o seu Isaque. Então, quando se fala de fé, a gente já logo lembra Abraão, né? Porque ele obedeceu. E quando se fala de provações, nós precisamos aprender o seguinte: o tempo da provação vai durar na medida que nós nos posicionarmos. Então, o tempo da provação tem a ver com o nosso posicionamento também. Na medida que eu ouço a direção, na medida que eu entendo o que Deus quer fazer e eu simplesmente obedeço, mas obedecer não é fácil, porque muitas das vezes vai custar aquilo que a gente ama, vai custar aquilo que a gente gosta, vai custar aquilo que talvez a gente é apegado, como Abraão, o filho dele. Então, provações, ela vem por um intermédio de Deus e vem com um objetivo. Vem muitas das vezes para nos amadurecermos, para nós crescermos como os cristãos, para a edificação da nossa fé, para nos dar raiz. Então, isso que nós precisamos entender. As provações vêm por um intermédio divino. É o Senhor nos provando para um propósito dele. E muitas das vezes as pessoas entram em situações e falam assim: nossa, Márcia, ora por mim porque eu estou numa grande provação. E na verdade aquilo não é uma provação, é uma circunstância que a própria pessoa criou. E ela entrou nessa situação e ela precisa de uma ajuda e ela não sabe o que fazer. E muitas das vezes essa própria pessoa acha que está sendo provada por Deus e muitas das vezes não é. Muitas das vezes nós entramos em circunstâncias a qual nós mesmos entramos nela. Isso não é provação, isso é consequência do que nós fizemos. Então existe a questão da consequência. Eu fui lá, fiz algo que não era para eu ter feito. Então você não está numa provação, você está colhendo algo que você plantou. Mas não se desespere, porque não ache que está tudo perdido, porque Deus sempre tem uma direção, um escape, mas isso não nos isenta de passarmos pelas consequências. Então, provação é vinda dos céus com um propósito divino. Quando eu mesmo entro numa situação que eu causei, isso não é uma provação, eu estou colhendo algo que eu mesmo plantei. Então a gente precisa diferenciar isso. Vou dar um exemplo, vamos dar um exemplo de algo que a gente pode entrar. Eu fui lá e fiz algo que Deus não mandou, fiz com as minhas próprias mãos. Então eu mesmo criei toda essa situação. Então quando a consequência vem, não é que eu estou sendo provado, é porque eu simplesmente tomei uma decisão própria minha, então eu vou colher uma consequência disso. Então a gente precisa separar muito bem essas coisas. Quando é algo que Deus me está permitindo por um propósito dele e quando é algo que eu mesmo crio. Então isso não é uma aprovação. E outra coisa que nós vemos aqui é sobre a tentação.
ninguém pode dizer quando tentado, Deus que está tentando, porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque tem algumas Bíblias que, se você pode conferir na sua Bíblia aí, se na sua Bíblia está escrito assim na oração do Pai Nosso, não nos induza à tentação, essa Bíblia, ela está com uma linguagem errada. É bom que você compre uma atualizada, corrigida, porque na verdade Deus não induz ninguém à tentação. O certo é não nos deixeis cair em tentação, né? Então essa questão de induzir, Deus não induz ninguém ao pecado, Deus não induz ninguém ao erro, quem faz isso é o inimigo. Então alguns erros bíblicos que a gente tem que estar bem atento, né? Pra gente não entrar em contradição, mas se Deus falou isso, mas por que está escrito? Às vezes alguns erros que a gente tem que estar atento. Então vamos lá. Voltando à tentação, o inimigo ele é astuto. O adversário ele é astuto. Ele nos analisa. Quando nós nos arrependemos de algo, o Senhor ele esquece, mas o inimigo não. E ele vai usar isso contra nós o tempo todo. O Senhor já não se lembra mais, mas o adversário vai usar daqueles erros passados para tentar nos fazer retroceder, para nos tentar fazer voltar para aquelas prisões. E ele nos analisa. Então, aqui em Tiago vai dizer que a tentação ela começa num desejo, tudo começou num desejo, né? O inimigo ele nos observa, até um olhar que a gente dá, algo que a gente olha, aquilo que enche os nossos olhos, ele nos observa. A palavra do Senhor diz que ele é astuto. Então, o que acontece? Ele nos estuda, ele nos analisa e a gente precisa estar atento para isso. O que eu ando desejando ultimamente? Quais têm sido os meus desejos ultimamente? Aonde está a minha mente ultimamente? Aonde está o meu coração ultimamente? O que eu tenho desejado? Isso tudo é uma porta para o pecado entrar nas nossas vidas, porque primeiro começa no campo do desejo. Depois que ele é praticado, aí gera morte. E a morte espiritual. Por isso que o inimigo ele tenta o tempo todo nos fazer cair. Porque se nós cairmos, vai haver uma morte espiritual, uma queda espiritual. Só que a gente precisa separar o seguinte: Márcia, eu fui tentada e não resisti. Tudo bem, somos seres humanos, mas a palavra do Senhor diz que não vem sobre nós provação, não vem sobre nós tentação, senão humana, que o Senhor não nos dá um escape. Então, primeira regra de fé, a tentação, ela é gerada dentro de nós, vem pelo desejo, desejamos, começa no campo do desejo. Tudo bem, desejei. Aí, daquele desejo, eu vou para a prática daquele pecado. E na prática daquele pecado, ele consumado, gera morte. Então, por isso que muitas das vezes a gente não consegue orar, a gente não consegue jejuar, a gente não consegue nem falar com Deus, porque aí vem aquela sensação, sabe, quando a gente se sente sujo? Mas o Senhor ele nos limpa, o Senhor é misericordioso. E a estratégia do adversário é fazer você pensar que você não pode orar mais, é fazer você pensar que você não tem mais chance, é fazer você pensar que está tudo perdido, mas não. O Senhor ele nos limpa, o Senhor ele nos dá nova chance, o Senhor nos dá oportunidade, o Senhor sempre tem um novo começo para as nossas vidas. E o que acontece? O Senhor fala que nós temos o escape. Veio ali o desejo, veio ali a situação, só que eu e você temos o direito de escolha. Eu vou olhar para aquela situação e vou entender, isso desagrada a Deus, isso fere a Deus, isso vai contra os princípios da palavra. Então eu vou fugir da aparência do mal. Então existe um caminho contra a tentação. Existe um caminho. É a gente fugir da aparência do mal. Existem vários caminhos. Existe a gente se revestir da armadura espiritual. Existe a palavra do Senhor diz que nossos pensamentos têm que estar no alto. Então, nossos pensamentos têm que estar em Cristo, nas coisas de cima. Então, todas as vezes que esse pensamento, esse desejo vier para nós temos que repreender, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, tira esse desejo de mim, eu não quero fazer isso, mas parece ser mais forte do que eu, me ajuda a ter o domínio sobre essa situação, me ajuda a ter o equilíbrio sobre essa situação, e o Senhor, Ele nos ajuda,
Depois você lê lá lê também, eu deixei separado aqui uma palavra, no próprio livro de Tiago, capítulo 4, vai dizer assim, da onde que vêm as guerras? As guerras vêm interiores, vêm de dentro de nós. Então tudo começa aqui dentro. Então meu primeiro inimigo a ser vencido sou eu mesma. São os meus desejos, são as minhas limitações. E depois o adversário. Então não adianta a gente atribuir tudo ao inimigo. Somos tentados? Somos. É difícil vencer as tentações? É, porque são todos os dias uma estratégia nova do inimigo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. O Senhor sempre vai nos dar um escape. Ele sempre vai nos dar uma direção. E o que acontece? Em Tiago vai dizer, 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, ou seja, não vem de dentro? Então, ou seja, é uma luta diariamente, a gente vai lutar contra os nossos próprios desejos. Então, a gente precisa parar de ser menino e precisa amadurecer e olhar para as circunstâncias à nossa volta e entender, opa, eu estou sendo tentado, mas antes veio um desejo. O inimigo está trabalhando em cima desse desejo. Como que eu vou fazer para vencer esse desejo? Clamando pela misericórdia divina, buscando em Cristo Jesus. E Jesus também foi tentado pelo diabo. Quando ele estava lá no deserto, foi levado em espírito, depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, o adversário foi em cima da necessidade de Jesus naquele momento. Então, uma das coisas que nós aprendemos, quando formos tentados, o inimigo vai vir em cima daquilo que nós estamos necessitados para aquele momento. E ele vai lançar a estratégia dele. Mas aí vem aquela questão, o Senhor me dará um escape. Qual é o escape que o Senhor tem para eu? Então, é isso que nós precisamos aprender. Então, a palavra de hoje eu preciso identificar quando eu estou sendo provado por Deus, entendendo que toda aprovação vem com um propósito divino. Se você, que eu estou falando agora, você está passando por uma aprovação divina, que o Senhor te colocou em um processo, que você não foi criado pelas suas próprias mãos, mas foi Ele que permitiu, Ele que te colocou para um crescimento, para um amadurecimento. Não fuja desse processo, porque você só vai sair dele na medida que você se posicionar para Ele. Então se entrega, se renda e por mais difícil que seja, obedeça e você vai desfrutar de algo muito lindo da parte divina. E se você talvez criou toda essa situação e você não está vivendo uma aprovação de Deus, mas você está vivendo uma consequência das suas atitudes erradas, se você está vivendo uma consequência de erros que você foi fazendo um atrás do outro, não se culpe, reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas, volte para o centro da vontade de Deus, peça perdão, se humilhe e se achegue ao Senhor, porque de maneira nenhuma Ele vai te lançar fora, porque a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que tenha vida eterna. Então você é amado de Deus, você é escolhido de Deus, Ele não abre mão de você, Ele não negocia você, mas tudo vai depender da sua decisão, do seu posicionamento. Nós somos as escolhas que fazemos, nós somos resultados das nossas escolhas. Então hoje você tem a oportunidade de recomeçar. E eu quero dizer para você que está sendo tentada, assim como José foi, assim como Jesus foi, mas se manteram íntegros. Nós podemos falar assim, Márcia, mas Jesus era Jesus. E José, quando foi tentado pela mulher de Potifar? Ele se manteve íntegro, ele se manteve justo, né? Foi parar numa prisão, isso tudo faz parte da aprovação, mas foi algo muito forte na vida dele. Então, nós precisamos olhar para essas questões e entender. José era como eu e você, um homem limitado, mas que ele venceu o seu desejo. Vamos combinar uma mulher bonitona daquela, e ela não insistiu só uma vez não, ela insistiu várias vezes, e ele fugiu da aparência do mal. Então, as tentações elas vêm diariamente, e elas começam dentro de nós. Então a gente precisa pensar o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando.
Porque aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, né? Os olhos são a candeia do corpo. Então a gente precisa entender isso nesse dia. Então essa é a palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida. Que o Senhor nos ajude a passar pelos momentos de provações, assim como Jó. Jó, ele foi provado. Não foi Jó que criou toda aquela situação. Ele foi provado por Deus. E depois de provado, ele disse... antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu vi. Isso é muito lindo. Então toda aprovação, ela vem com o propósito de nos fazer crescer, de nos fazer amadurecer, de edificar a nossa fé e vem por um propósito divino. Então seja abençoado por Deus, edificado pela palavra, se inscreva no meu canal, dá o seu like, é muito importante para o crescimento do meu canal. Deixe aí os seus comentários, dê as suas sugestões. Eu espero que você seja abençoado no dia de hoje. Eu não sei se hoje você está sendo provado, se você está sendo tentado, ou se você está colhendo as consequências de algo que você criou. Mas eu quero dizer algo para você que a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Amém? E o Senhor nos dará força para passarmos por qualquer situação, porque sem ele nada podemos fazer. Um dia maravilhoso para você.